Olá, oitavo ano. Essa semana é a semana B, então nós vamos resolver os exercícios que estão na apostila, no volume 3, que vocês já devem ter pego na escola. Se não pegou, liga lá, conversa com a dona Ilza ou a dona Rose e vai buscar, que é importante vocês terem essa apostila aí na casa de vocês, tá bom? Bom, essa semana nós vamos trabalhar com equações, né, sistema de equações, e eu até achei interessante essa imagem aqui, eu trouxe para vocês. A gente fala, né, que a gente tem dois anjinhos que acompanham a gente, pelo menos isso é o que eu ouvi, aprendi a minha mãe falando, e eu falo para as minhas filhas também, o anjinho do bem e o anjinho do mal. Então, o anjinho do bem é aquele que fala para você, você vai aprender equações, não desista. Não importa se você vai aprender esse ano, se você vai aprender o ano que vem, mas o importante é você não desistir. E o anjinho do mal, né, aquele preguiçosinho que fala assim, desiste, cara, você não consegue. Então, né, dá um tapa nesse anjinho do mal aí e fica com o anjinho do bem, porque o ano que vem eu vou trabalhar com vocês, vou fazer questão de dar aula para vocês e a gente vai aprender sim essas equações, tá bom? Mas o que vocês conseguirem aprender agora é lucro. Então, semana de 8 a 11/9, né, fica essa mensagem aqui para vocês. E nós vamos falar sobre as atividades. Então, a primeira atividade, ela fala assim, equações e outras variáveis. Equações é quando eu tenho uma situação onde eu consigo chegar numa resposta. Eu tenho um número, esse número é uma incógnita, né, uma letra, mas eu tenho meios para chegar na resposta. Então, a primeira fala assim para nós. A secretária de uma escola recebeu dos professores as planilhas com as notas e as médias dos estudantes para digitação do sistema. Porém, a folha foi danificada e alguns números ficaram ilegíveis. Organizem-se em grupos para encontrar os números que faltam para completar a planilha, depois explique como encontrar a solução para cada caso. Bom, isso daqui, ó, nós sabemos que ele está trabalhando com média. O que é média? Média é quando eu somo todos os valores, certo? E descubro, né? E divido pela quantidade de valores e descubro o valor. Então, na primeira, ele tá fácil. Então, vou marcar aqui, ó, a primeira tabela, né? Vamos pôr primeira tabela. Então, ela tá fácil. Por quê? Porque eu vou somar esses valores que eu tenho aqui, ó. 2 mais 7,5, deixa eu colocando aqui, ó. 2 mais 7,5 mais 9,5 mais 4,5 mais 10 mais 5 mais 6 mais 9 mais 8. Então, eu vou descobrir quanto que dá isso daqui. Eu não vou fazer, vocês que vão fazer, né? Mas eu vou descobrir quanto que dá isso daqui, ó. 2 mais 7,5, mais 9,5, mais 4,5, mais 10, mais 5, mais 6, mais 9, mais 8. E depois que eu descobrir esse valor aqui, vou chamar esse valor de x, tá? Depois que eu descobrir o valor de x, eu vou dividir, tá? Por quanto? Vou ver quantos eu tenho aqui, ó. Ai, gente, desculpa. Falei uma coisa errada aqui. Espera aí que eu vou consertar, tá bom? Deixa eu consertar aqui. Eu coloquei aqui, olhando só essa coluna. Eu esqueci de observar essa coluna aqui, ó. É até bom, porque daí a gente vai falar sobre ela. Essa coluna aqui significa, ó, que 2 alunos tiraram 2. 15 alunos tiraram 7,5. Um aluno tirou 9,5, tá? Então, nós vamos ter que multiplicar primeiro aqui, ó. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 2, mais 15 vezes 7,5, mais, vocês vão ter que fazer toda essa conta aqui, eu só vou montar, depois vocês vão fazer a conta. Mais um aluno que tirou 9,5, vou pôr direto, tá? 1 vezes 9,5 vai dar 9,5, vou pôr direto. Mais 2 que tirou 4,5
mais 2 alunos que tirou 10, mais 4 alunos que tirou 5, mais 6 alunos que tirou 6, mais 3 alunos que tirou 9, mais 7 alunos que tirou 8. Ah, agora sim tá completa a nossa tabela. Então, esse valor aqui, ó, ele vai dar um valor X. Então, você vai pegar na calculadora lá. 2 vezes 2, 4. 15 vezes 7,5. Não sei quantos são lá. Tem que ir lá ver quantos são. E vai somar tudo, tá? Faça as multiplicações primeiro, depois eu somo. Eu vou ter um valor de X, tá? Esse valor de X aqui, eu vou ter que dividir pela quantidade de alunos. Mas quantos alunos são? É a soma disso daqui, tudo aqui, ó, tá? Então, eu vou até somar aqui, pra gente já saber, tá? Então, ó, 17, com mais um 18, com mais 2, 20, com mais 2, 22, com mais 2, 26, com mais 2, 32, com mais 10 daqui, 42, nem precisou da calculadora. Então, vou marcar aqui, ó, depois de achar o valor de X, divido por 42, que é a quantidade de alunos que eu tenho, tá? A soma, depois vocês conferem, mas a soma de tudo isso daqui vai dar 42. Então, esse valor de X divido por 42, eu acho o valor da média, tá bom? Primeira tabela. Segunda tabela. Segunda tabela. O que nós vamos fazer na segunda tabela? Segunda tabela, a gente tem um problema, ó. O que ele tá manchado? Aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou ter que fazer? Quase igual, quase igual, né? O que foi feito lá na primeira. Então, eu vou ter que fazer 4 vezes 5, 4 vezes 5, mais 2 vezes 1 vai dar 2 mesmo, já vou pôr direto, mais 7 vezes 6,5, 7 vezes 6,5, mais esse 4 aqui, ó, que é o nosso problema, tá? Que ele tá manchado. Então, eu não sei a mancha, então eu vou chamar de 4x, porque eu não sei a mancha. Mais 13 vezes 7, 13 vezes 7, mais 3, 3 vezes 3,3, mais 6 vezes 9, 6 vezes 9, mais 1 vezes 10, que vai dar 10 mesmo. Isso daqui vai ser igual a 6,63, 6,63. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos ter que fazer toda essa soma aqui, tá? Toda essa soma e passar para o outro lado, certo? E descobrir toda essa soma aqui, quanto que dá esse valor aqui, certo? Que é meio complicado eu explicar para vocês sem dar a resposta. Mas eu preciso achar quanto que vale esse 4 aqui, depois vocês podem fazer também até mesmo por tentativa. Quanto que vale esse número aqui? Ele vale 1, ele vale 2. Lembrando, ó, que o 5 já tá aqui, o 1 já tá aqui, o 6,5, então eu não vou colocar, né? Então, vai ser um valor entre 0 e 10, né? Desses valores aqui, para chegar numa média disso daqui, tá? Lembrando, né, também que eu vou ter que somar todo esse número aqui, certo? Bom, na tabela 3, eu vou ter que fazer, na terceira tabela, né? Eu vou ter que fazer praticamente a mesma coisa aqui, tá? Só que aqui o problema eu não sei a quantidade, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 5 vezes 3,5
mais 10 vezes 8 vai dar 80, já vou pôr de cabeça, porque a gente já sabe. Mais 6x, vou pôr 6x, porque eu não sei, né, quanto que vale. É o que eu estou tentando descobrir. Mais 0,5, porque tem um só que tirou 0,5. Mais 4 vezes 7. Mais 12 vezes 9. 12 vezes... Deixa eu pôr entre parênteses. 12 vezes 9. Isso daqui vai dar uma média de 7,2. Também, né? Lembrando que tudo isso daqui, ó, vai ter que ser dividido pela quantidade de alunos, tanto aqui na segunda tabela como na terceira. Aqui você soma a quantidade de alunos e aqui também, tá? Então, tudo isso daqui dividido pela quantidade de alunos, certo? Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil para você entender. Então, aqui, ó, vamos somar aqui, ó. 6 com 7, 13, com 4, 13 mais 4, 17. 17 mais 16, 33, mais 7. Total de 40 alunos nesse caso aqui. Então, aqui, tudo isso daqui dividido por 40 alunos. E isso daqui dividido por quanto aluno? 15. No caso aqui vai ser o X, né? Ah, não. Dá pra fazer 15. Aqui vai ser 16. 16 mais 4, 20, 32x. 32x. Isso aqui é uma das maneiras que a gente tem para resolver. Mas a gente consegue resolver de outro jeito também. Certo? Resolvendo isso daqui, você consegue descobrir cada valor da tabela. Bom, atividade 3, resultado de uma equação de primeiro grau com duas variáveis. Observe o plano cartesiano abaixo, onde estão destacados alguns pontos pertencentes à reta, que representa uma equação com duas variáveis. Analise e registre na tabela abaixo quais são esses pontos, tá? Deixa eu pôr a tabela junto com a aqui para ficar mais fácil. Bom, então, olha, para ordenada, a letra A, vou fazer só o primeiro aqui, tá bom? A letra A, olha, quando eu escrevo para ordenado, eu tenho que lembrar que eu tenho dois números começando pelo X. Então, na letra A, ó, o X meu vai ser 9, tá? Então, eu vou começar com 9, positivo. Tá no primeiro quadrante. E o meu Y é o segundo. Olha o meu Y onde tá, ó, 1, 2. Olha onde ele tá passando aqui. Então, o que que eu tenho no par ordenado A? No ponto A. 9 e 2. 9 para X, 2 para Y. E no B? No B, eu tenho aqui, ó, negativo para X. Ele tá no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Negativo para X, menos 1. E para Y também tá negativo. O terceiro quadrante é negativo X e Y também. Olha onde ele tá, ó. 1, 2, menos 3. Então, menos 3. Certo? E você vai preencher agora o C e o D com par ordenado. Atividade 3.2. Para cada expressão algébrica a seguir, construa o gráfico atribuindo valores para a variável x. Em seguida, una todos os pontos, quais expressões geram uma reta. Então, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou explicar para você a letra A e a letra D, tá bom? Vou fazer a A e a D para a gente poder entender. Primeira coisa, eu preciso atribuir valores. Então, vou pegar aqui um auxílio aqui, ó. 2x, então o que que eu tenho, ó? O meu y é igual a 2x menos 3, tá? Ele pede para a gente construir um gráfico. Para eu construir um gráfico, eu preciso de valores.
Então, eu vou montar uma tabelinha para x e para y. Ah, mas quais os valores do x? Os valores do x sou eu que decido quais os valores que eu vou colocar para x, tá? E um depende do outro. Dependendo do valor que eu coloco para x, é o valor do y. Nós falamos que eles são dependentes, por isso que tem aquela interdependência lá no início, tá? Eu preciso colocar números pequenos. Não adianta eu querer inventar para o x, eu quero colocar 3.428, que vai dar trabalho para mim. Então, eu não quero ter trabalho. Então, eu posso pôr um número negativo, positivo, não importa, desde que seja pequeno. Vou começar com 0, né? Nossa, que 0 horroroso. Deu uma melhorada. Então, ó, como que vai ficar aqui se eu colocar 0? 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 é 0. Não sobrou nada a não ser o menos 3. Então, se o x for 0, essa parte aqui vai deixar de existir e vai sobrar aqui para mim o menos 3, tá? Vou colocar o próximo menorzinho, que é o 1. 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 é 2. Eu tô devendo R$3, eu tenho R$2, paguei, fiquei devendo R$1. Então, 2 menos 3 é menos 1. Toda reta eu preciso de 2 pontos. E eu já tenho os 2 pontos. 0 e menos 3, 1 e menos 1. Então, vou fazer uma reta aqui. Aí, de conta que a minha reta tá bem reta. Essa até que saiu. E eu vou colocar aqui os valores do y, aqui os valores do x, certo? Agora, eu vou colocar esses pontos, ó. Como o x não existe, os x é 0, não existe, o menos 3 vai ser onde eu vou colocar o ponto, em cima do y. Então, vou pôr aqui, ó, menos 3 está na parte de baixo. Então, aqui é o menos 3. Então, o meu ponto, ó, opa, fugi um pouco, meu ponto tá aqui, tá? Agora, eu tenho o meu x sendo 1 e o meu y sendo menos 1. Então, vou pôr aqui, ó, menos 1, vou pôr desse lado. E aqui o 1, certo? Então, ó, meu ponto vai ser mais ou menos aqui. Então, isso daqui pra mim, ó, gerou uma reta que passou por esses 2 pontos, o menos 3 e o ponto 1 e menos 1, tá? Então, olha, aqui, voltando lá, né? Aqui eu vou dizer que na letra A gera, vamos por aqui, ó, a expressão gera uma reta, tá? A expressão gera uma reta. Na letra A, bom, vou deixar a B e a C para vocês fazerem. Eu vou fazer agora a D, tá? Deixa eu apagar isso daqui. Essa obra de arte que eu fiz, a D ela vai ser x elevado ao quadrado. Ih, não vai mais. Não tem problema. Então, ela vai ser o que, ó? Y igual a x elevado ao quadrado. Vou fazer uma tabela aonde eu vou atribuir valores para x e y. Vou atribuir novamente o valor de 0. Então, ó, 0 elevado ao quadrado é igual a 0. 0 ele pode ser elevado a qualquer número que ele vai ser 0 mesmo. Então, ó, 0 e 0 vai me lembrar que eu estou saindo da origem. E vou colocar 1, tá? Então, 1 elevado ao quadrado é igual a 1, certo? Então, meu y vai ser igual a 1, tá?
Então, agora eu vou colocar aqui, ó. Opa. Meio tortinho, esse negócio é bem complicado. Então, eu tenho novamente, ó, 0 e 0. Eu tenho um para x e um para y. Um para x e um para y. Só que aqui eu tenho um pequeno problema. O x ao quadrado, toda vez que eu tenho x ao quadrado, ele gera para mim uma parábola. O que é uma parábola? É uma curva, tá? Para baixo ou para cima. Então, aqui ele não pode ser uma reta. Por quê? Ah, mas ele deu 2 pontos. Deu os 2 pontos, mas ele é ao quadrado. Pelo fato dele ser ao quadrado, todo x ao quadrado gera uma parábola. Então, aqui, ó, ele é uma parábola, ele não é uma reta, tá? Na realidade, isso daqui deveria ficar mais curvadinha, né? Ele é uma parábola, ele não é uma reta, tá bom? Então, nós vamos dizer, né, que a expressão gera uma curva, não gera uma reta, gera uma curva, tá? Bom, agora aqui, né, atividade 1.2, após observar a resolução do exemplo acima, resolva os próximos sistemas escolhendo um dos métodos apresentados na substituição ou adição. Gente, essa atividade aqui, eu vou colocar para vocês num vídeo extra, tá? Então, eu vou explicar para vocês num vídeo que é mais difícil fazer aqui, explicando aqui, como que a gente tem. A gente tem 2 métodos. Esses métodos, eles foram explicados no centro de mídia. Um método, ele é chamado de método da adição. E o outro método, ele é chamado de método da substituição, tá? Então, depois eu vou postar para vocês um vídeo extra explicando essa atividade aqui. Aqueles que aprenderam lá pelo centro de mídia, pode até fazer. Os que não aprenderam, vai ter que esperar um pouquinho até eu postar esse vídeo extra aqui, tá bom? Bom, aqui, né, ele fala aqui para nós que a gente vai trabalhar com problemas de sistema de equação do 1º grau. Então, ele fala assim: 2 amigas foram a uma floricultura comprar vasos de flores. Mariana comprou 4 vasos de rosas. Então, eu vou chamar as rosas de X, tá? E gastou total de 106 vasos de violetas. Então, eu vou chamar violetas de Y, tá bom? E gastou um total de R$104. Sua amiga Ana também realizou a compra de 5 vasos de rosas e 3 vasos de violeta, gastando um total de R$ 89,50. Analise o problema e escreva uma equação que represente o gasto de Mariana e outra que represente o gasto da Ana. Bom, então olha o que acontece aqui, ó. As 2 amigas foram na floricultura e cada um comprou uma quantidade. Então, a Mariana, ela comprou 4 vasos de rosas. Então, ela comprou 4x, tá? Mais 6 vasos de violeta, que é o Y. E ela gastou um total de R$104, certo? Isso, vamos colocar aqui, a Mariana, tá? Agora, a Ana, ela fez uma compra um pouquinho diferente. Ela comprou as mesmas coisas, só com quantidade diferente. Então, ela comprou 5 vasos de rosas e 3 vasos de violeta. Ela aumentou a quantidade de rosas e diminuiu a de violeta, certo? E gastou um total de R$ 89,50, certo? Então, isso daqui eu já montei para vocês. Essa daqui já tá feita, tá?
que não precisa nada mais além do que montar a expressão. Então, o que ele fala? Analise o problema, escreve uma equação que representa o gasto da Mariana e outro para representar o gasto de Ana. Então, isso daqui já está montado. Então, a Mariana gastou 4x mais 6y igual a 104. E a Ana, 3x mais 3y igual a 89,50. E na letra C, vai pedir para calcular, então, quanto que vale, né, cada vaso de rosa e cada vaso de violeta, tá bom? Que vocês vão depois, né, que eu explicar esse vídeo extra aqui, vocês vão conseguir resolver também, tá bom? Vocês vão montar de uma forma assim, ó, um embaixo do outro, né? 4x mais 6y igual a 104, embaixo 5x mais 3y igual a 89,50 e vão resolver, tá bom? Bom, se tiver dúvida, me procura, pergunta lá no grupo ou particular. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E se tiver qualquer dúvida assim da questão também dessa parte do sistema, como que se resolve, eu vou deixar também no grupo para vocês. No grupo não, vou deixar no próprio roteiro a explicação também do centro de mídias, tá bom? Mas não desiste. A gente consegue chegar lá em todos os nossos objetivos. E vocês vão aprender equação sim, sistema de equação sim. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima vez.